Está iniciando aqui. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre backup e discovery, e sobre como a gente consegue fazer toda essa gestão, né, e esse cuidado por trás da nossa infraestrutura. Vou passar a palavra agora aqui para o Lucas. Boa, Neri, obrigado aí pela abertura. Primeiramente, bom dia, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Prazer aí estar com vocês nesse mais uma sessão de QA Sessions, né? Então, a QA já faz esse programa bastante tempo, eu acompanho há 4 anos desde que eu estou aqui na QI, e estou bem feliz, hoje é a 4ª sessão desta temporada, né? Então, para quem não viu as outras temporadas, também vão nos nossos canais na rede social. Mas vamos lá, conforme o Neri falou, é importantíssimo, né, o assunto, a gente está numa era muito forte de inteligência artificial, de dados, mas a gente tem que ter o alicerce de continuidade, né, do nosso negócio através das estratégias de retenção, proteção desses dados, né, para que a gente consiga, né, em algum processo de desastre, recuperar backups ou efetivamente, né, em desastres mais complexos, ativar o nosso plano de disaster recovery. Tá, pessoal? Então, a gente vai percorrer um pouquinho no que tange as soluções e estratégias para endereçar esse assunto hoje com nossos especialistas, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu lidero a área comercial de Key Accounts aqui de Cloud Services da Key Network, tá? Prazer. E eu tô com o Alexandre Montosa, parceiro meu aí também, já está fazendo 4 anos de Key Network, se eu não me engano, que vai estar percorrendo mais tecnicamente o assunto hoje, tá, pessoal? Então, né, espero muito que vocês aproveitem o conteúdo, que seja bem rico aí para a absorção de conhecimento de todo mundo, tá? Bom, rapidamente aqui de cronograma, então vou fazer uma abertura, então para quem não conhece aqui Network, vou passar um pouquinho rapidamente sobre o nosso posicionamento, e às 10h15 eu já passo a palavra para o Montosa, que ele vai fazer 2 abordagens, uma mais introdutória, até para nivelar o conhecimento de todo mundo aqui, visto que, né, tem diversas áreas, tem pessoas que são de tecnologia, mas possivelmente tem pessoas que não são. Depois ele vai percorrer um pouquinho sobre essa arquitetura resiliente, né, que a gente propõe para os nossos clientes, e ao final, né, de novo, sempre reforço, essa sessão é especialmente para vocês, pensada em vocês, então anotem as dúvidas, compartilhem aqui nos recursos internos que eu vou falar já já, e façam um bom proveito dessa sessão, tá, pessoal? Então, sobre aqui rapidamente, a gente se posiciona, pessoal, como um facilitador da jornada de inovação na nuvem através de serviços. Então, o nosso core, né, é realmente trabalhar a parte de serviços com vocês para implementações de soluções e tecnologias dentro de 2 pilares que eu já vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, tá? Então, a gente tem, né, mais de 14 anos no mercado, começou sempre muito forte com essa parceria do Google e a gente vem se adaptando ao mercado, vou falar isso mais para frente também, e a gente tem, né, mais de 1.000 projetos, muito mais até, né, mas mais de 1.000 clientes ativos hoje na base, então realmente uma base bastante robusta, pulverizada, inclusive em todo o Brasil, tá? Hoje a gente tem, né, alguns logos de alguns pilares que, né, normalmente é o nosso core, não quer dizer que a gente não só trabalhe esses pilares, mas a maioria dos nossos clientes se encaixam em um desses pilares, tá? E, conforme eu falei, a gente trabalha com basicamente 2 unidades de negócio, tá? A unidade de produtividade, colaboração e eficiência, né, plugando muito inteligência artificial dentro do contexto da colaboração do Google Workspace, e tem a estrutura, né, do qual mais a minha praia, que é a estrutura de cloud services, com serviços em cloud, que eu vou explicar já já. Então, vamos lá. Do que tange a serviços de cloud, de uma forma muito macro, tá, pessoal? E aí, obviamente, quem tiver curiosidade, né, tira o print aí, depois a gente pode conversar numa segunda sessão, mas são 3 grandes grupos que a gente atua, tá? A gente atua aqui mais no lado direito, né, o que a gente chama de migration e deploy, que são projetos, tá? E gira em torno de migrações, orquestrações de novos workloads, validação, né, da eficiência, da segurança, da performance do ambiente, né, já de cloud, segurança, e não menos importante o backup DR que a gente vai falar hoje, tá? A gente tem toda a stack de suporte e monitoramento, com o intuito muito de ser rápido, garantir a confiabilidade, né, e a continuidade do negócio,
junto aos nossos clientes que têm ambientes em cloud também, tá? Obviamente seguindo, né, os padrões de mercado, e a gente também tem o Cloud Managed Service, então são serviços mais profundos, visando mais uma governança completa, processo de melhoria contínua, com algumas capabilities, que novamente, depois a gente pode explorar mais a fundo, tá, pessoal? Já no que tange, né, a produtividade, o pilar de produtividade, colaboração e eficiência, a gente tem 3 stacks de slides aqui, tá, pessoal? O produto core, que é o Google Workspace, né, dividido em 3 grandes grupos ali, como os aplicativos, toda a parte de gestão interna, né, de segurança, gerenciamento e alguns itens complementares. Conforme eu falei, né, o nosso core é a parte de serviços, então aqui ela agrega serviços e produtos, né, dentro do Google Workspace. E aí quando eu falo produtos, né, podem ser tantos produtos de terceiros, como, né, a parceria que a gente tem com a Keepit, com a Jump Cloud, produtos internos, como o QA Academy, né, uma plataforma de treinamentos e adoção muito interessante, e até mesmo, né, os serviços dos nossos especialistas para, né, processo de gestão, atendimento a suporte e melhoria contínua também, tá? E por último, a gente gosta muito de destacar a parte de treinamento e adoção, né? Então, a gente gosta de estar próximo dos clientes, focando muito em a gente ajudar vocês a extrair o melhor dessa plataforma de forma contínua, né? Então, sempre muitas atualizações, né? Nos últimos anos, plugando AI nesse contexto também. Então, a gente está sempre próximo, querendo passar novidades, ajudar as áreas, né, a extrair o melhor desses produtos também, tá? E, pessoal, reforçando, né, estou chegando ao fim aqui da minha parte de apresentação inicial, dúvidas? Teve algum insight, alguma dúvida? A sessão, ela é para ser interativa, tá? Então, ao final, vai ter esse espaço para vocês, podem tanto mandar, né, perguntas e respostas aqui, no próprio chat, levantar a mão, fiquem à vontade para interagir ao final, tá bom? Vamos ao que interessa, tá, pessoal? Então, a gente vai entrar, né, conforme eu falei, no que tange a continuidade de negócio através dessa solução. E aí eu combinei aqui com o meu amigo Alexandre Montosa que a gente vai começar balizando, né, para todo mundo o porquê, né, dessa visão geral do tema e entender. Então, são 3 pilares que ele vai explicar um pouquinho mais, que é para que serve, como eu posso utilizar, e normalmente, né, quem costuma utilizar dessa solução também, tá? Então, Montosa, por gentileza, contribui aí com a gente, por favor. Fala, pessoal, bom dia aí. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá legal? O áudio? Ouço muito bem. Bom, antes de responder qualquer pergunta, né, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Montosa aqui na QI, estou também com o Lucas aí há 4 anos aqui na QI, né, nessa área de cloud. A QI sendo aí um parceiro premier do Google, né? A gente tem a vertente mais puxada para o Google, mas a QI também é multi-cloud, né? Então, ela também atua nas outras clouds. É importante porque durante o nosso webinar aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões também de multi-cloud, né? Então, e aí eu queria também pedir um pouquinho da colaboração de vocês com relação à interação, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas no Meeting a gente tem alguns botõezinhos aqui que são os emojis, tá? Então, assim, se vocês não quiserem escrever ali no chat, fique à vontade, o espaço é bem democrático, ninguém vai julgar nada aqui, e a gente gosta muito que vocês interajam. Então, assim, joinha se gostou, o joinha para baixo se não gostou, o coraçãozinho se você amou, né? E as palminhas ali quando a gente vai aplaudir alguém, né? E aí eu vou pedir agora para vocês interagirem junto comigo, que eu quero uma salva de palmas aí para o time de marketing, tá? Então, todo mundo que puder aí, né, clicar nas palminhas ali. Então, por quê, pessoal? A gente vê um evento online, né? A gente acha que é fácil, né? Montar isso, e não é fácil, tá? Então, assim, toda essa estrutura que foi montada, né? Todo esse carinho, esse acompanhamento ali, as reuniões de briefing que a gente faz internas, né? E o envolvimento ali da arte, né? O pessoal de arte, enfim, todo mundo ali. Então, eu já queria agradecer aí pelo convite e também agradecer o time de marketing, agradecer também meu parceiro Lucas e agradecer vocês pelo tempo aí que vocês disponibilizaram. Como a gente combinou aqui o jogo, né? E aí todo mundo concordou ali com esse período de agenda, eu também gostaria de pedir aqui, se possível, que todo mundo fique até o final. Eu sei que durante, né, a apresentação ali, às vezes acontece algum incidente, algum BO, alguma reunião, o chefe chama, eu tenho que sair, super entendo, tá? A gente não vai julgar ninguém, então, assim, se puderem ficar,
vai ser bacana porque a gente vai compartilhar conhecimento aqui. A ideia é trazer e trocar ideias com vocês aqui, tá? Então, mais uma vez, o espaço está bem aberto para que vocês possam interagir o tempo todo aqui com a gente, tá? E como o Lucas mencionou, a gente trouxe uns temas aqui, mas cuidado para não ficar tão tecniquez, né? Então, a gente não vai tentar ali traduzir o que seria o backup, a gente entende hoje que tem muitas áreas envolvidas, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Tudo está debruçado dentro do TI, mas a gente traz também uma responsabilidade compartilhada para outros departamentos. A gente vê uma movimentação de vários departamentos que não cuidavam tanto disso hoje dentro das companhias. Então, por exemplo, o RH, né? O RH hoje está super moderno, vem aí, né, fazendo várias ações importantes ali, está super inteirado com tecnologia. Então, não dá para só colocar a responsabilidade na galera de TI. Então, por isso que a gente traz, né, um público variado. Então, a gente vai ter várias áreas aqui compartilhando desse espaço com a gente. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos e vamos lá. Bora lá, Lucas. Você quer fazer as perguntas? Como que você quer fazer aí? Manda bala. Então explica primeiro para a gente para que serve, né? Vamos tangibilizar um pouquinho o assunto para todo mundo. Pô, maravilha. Bom, o backup, ele serve para, né, o tema fala aqui já, né? Você dá uma continuidade do negócio, né? Ou seja, a hora que eu preciso ali recuperar alguma informação importante, seja um arquivo, seja uma máquina inteira, seja qualquer coisa nesse sentido, eu vá e traga essas informações através de um backup que eu fiz, tá? Então, ele garante ali que eu tenha a informação quando eu precisar. A gente vai falar sobre um pouquinho lá na frente sobre políticas, sobre testes, sobre retenção, mas é só para a gente balizar aqui para que serve. Bora lá. E a utilização, né? Como eu posso utilizar no caso prático? Bom, a gente tem aí a ideia de que o backup, como eu falei, ele tem que ter uma estrutura de políticas internas de backup, né, rotinas. Essas rotinas, elas são rotinas em que existem formas de backup. Então, por exemplo, desde um backup completo, que a gente chama de um backup full, até uns backups incrementais, que são backups complementares, né? Para a galera entender, um backup full, eu faço o backup de toda a estrutura. Os backups incrementais, né, são backups que ele vai fazer apenas a diferença ali, o que foi alterado, né? Então, eu tenho velocidade nisso, né? E aí a gente tem algumas estratégias de DR, que a gente vai falar também sobre isso, até para não confundir todo mundo agora no começo, mas ele segue nessa linha, né? Como que eu posso usar? Eu posso usar no momento que eu precisar dele. E a gente vai falar sobre essa questão, viu, Lucas? Porque é muito pertinente aqui, a galera... eu trouxe algumas situações aqui para discutir com o pessoal, justamente para desmistificar, né? Muita gente acha que tem backup, então vamos ver se todo mundo realmente tem backup, né? Eu vou trazer aqui algumas questões aqui importantes para a gente discutir sobre isso. Boa. E eu gostei dessa última, né? Quem costuma utilizar? Porque né, a área de TI, você vai falar mais sobre isso, mas normalmente vem de outras áreas afetadas também, né? Então... É isso, né? A gente coloca, exatamente, a gente coloca o TI na frente porque é tecnologia. Hoje a área de segurança tá, né? Porque o backup está muito unido com a questão de segurança, né? Do ambiente. A gente vai falar também sobre essa questão, mas quando a gente coloca TI, eu acho um pouco assim, injusto colocar o TI, tá? Então, assim, quem costuma usar não é o TI, mas quem costuma resolver o problema é o TI. Eu acho que seria isso, né? Quem costuma usar, pessoal? Às vezes eu apaguei uma planilha importante, tá? Tô falando de um arquivo granular ali, né? Normalmente acontece isso. Apaguei uma apresentação que eu só tinha lá, e aí como que eu faço? TI, pelo amor de Deus, me salva, me ajuda ali, me ajuda a recuperar isso. E aí é a hora que você corre para o TI, né? Aí o TI tem que te ajudar. Então, todo mundo pode usar e todo mundo precisa usar o backup em algum momento, tá? Eu acho que não tange só ali a área de tecnologia, tá bom? Muito bom, legal. Vamos lá. Pode ficar à vontade, eu compartilhei a apresentação contigo, acho que você consegue passar aí também, tá? Não consigo passar? Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, maravilha, maravilha. Ó, antes de a gente partir aqui para o próximo slide, eu
eu vou colocar depois isso no material, me comprometo aqui, Neri, perdão, tá? Mas eu fiz uma pesquisa rápida, em que a gente vai trazer, assim, questões para desmistificar essa questão ali. Então, assim, eu levantei ali quais são as 10 mentiras sobre o backup, né? Então, até para a gente entender, o pessoal costuma dizer, pô, mas aí eu tenho snapshot, né? Eu tenho snapshots ali no meu ambiente. O que são os snapshots, né? São as fotografias daquele momento, né? Da minha estrutura. Se eu falar de máquina virtual, né? Tiro uma fotografia ali e guardo aquilo, né? E aí eu tenho snapshot, então eu tenho backup, né? Acho que não, né? Porque o snapshot ele fica dentro do mesmo ambiente. Se o ambiente morrer, o snapshot morre junto, né? E aí você não consegue restaurar o backup. Então, ter só o snapshot não é segurança nenhuma, né? O meu storage ele é replicado, então eu estou seguro, né? Então a replicação é continuidade, pessoal. Ele não é backup, né? A replicação ela dá erro, ela pode conter um vírus, pode ter um ransomware, pode ser deletada acidentalmente também. Então também não. Para a galera que usa RAID lá, que são empilhamentos de disco, né? Então falar, eu tenho RAID lá, então os meus dados são protegidos, né? Não, porque a gente está falando hoje do maior mal que existe ali quando a gente vai partir para falar de backup e depois DR, que é uma outra estrutura, né? O maior mal hoje não são falhas elétricas, problemas de incêndio, problemas de alagamento. O maior mal hoje que a gente tem ali são ataques ransomware, deleção acidental, engenharia social, corrupção do próprio arquivo também, né, faz parte. Então, isso está tudo dentro ali de um mal atual que a gente vem tendo, né? Aí o número 4 que fala assim, ó, vamos lá, estou na nuvem, então já estou bem, né? Será? Nuvem, ela, de certa forma, protege, né? Mas o backup continua em risco, porque se eu deletar uma VM, se eu deletar um projeto, se eu deletar uma conta ali, né? Então, tenho que ter mais do que a nuvem. A gente vai falar sobre isso também. O número 5, ele fala aqui, meu backup roda todo dia. Aí a pergunta é, né? Você já restaurou ele alguma vez? Backup que nunca foi restaurado não é backup, não existe, né? Então, assim, o que significa, galera? Pô, tá fazendo backup, bonitinho lá, estrutura, não recebo nenhum alerta de erro dos backups. Só que aí eu não tenho um plano ali, né? Uma política de restauração desses backups, ou seja, eu não testo isso. E aí, a hora que eu vou precisar disso, que eu vou correr atrás disso, ele não funciona. Então, isso também faz parte do processo, né? O número 6 aqui, ele fala, se der problema, a gente faz restore rápido. Todo mundo fala isso, né? Não, relaxa, se der problema, a gente faz restore rápido, né? A mentira mais comum, né? Na hora do desastre, você descobre que o backup está corrompido, nunca testaram, demora 3 dias para restaurar, não sabe a ordem, né? Se for ainda sistemas antigos ali de fita, né? Imagina, você não sabe a ordem, então, enfim. E aí, a número 7, ele fala aqui o seguinte, ninguém vai invadir a minha empresa, né? Hoje o maior problema de desastre é o que eu comentei, né? São os ataques ransomware, conta hackeada, credencial vazada. Credencial vazada, pessoal, acontece sempre ali, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Hoje a gente tem a questão do funcionário que apaga as coisas, né? O cara, enfim, foi demitido ali, não teve todas as travas, acaba entrando ali e sai deletando tudo, tá? Pessoal, que eu estou lendo esses temas aqui, mas eu vou pôr isso na apresentação, tá, galera? Então, assim, é só para compartilhar mesmo com vocês. Depois eu insiro esses slides. O número 8, ele fala aqui, se apagar, é só pedir para o TI. Galera do TI aí, concorda com isso? Se apagar, é só pedir para o TI? Né? Então, assim, se não tiver um RPO definido, RTO definido, rulebook, responsáveis, processo, o restore vira um caos. Você não consegue seguir ali com o plano de restauração, né? E a galera do TI vai gostar de mim agora aqui, ó.
número 9, né? Backup é um problema do TI. Será? Será que é só o TI que é responsável pelo backup da companhia inteira, né? Backup é um problema de negócio, né? Quem define RPO e RTO não é o TI, é o negócio. Então, assim, quanto custa, né, uma hora parada da sua empresa? Quanto de dado você pode perder ali, né, se for criptografado, etc e tal. E por último, o backup é caro. Essa eu gosto dessa aí. Essa eu gosto, porque fala assim, backup é caro, né? Backup é caro, pessoal, até o dia que você perde tudo. Depois disso, o backup fica barato. A gente teve vários incidentes no ano passado ali, né? E aí a gente acompanhou várias companhias grandes, né, que tiveram problemas de ataque ransomware, ficaram paradas, né, laboratórios aí de saúde, principalmente aqui em São Paulo, estado de São Paulo, pararam ali, teve outras redes grandes de magazine, né, que foram atacadas também, tiveram um prejuízo enorme, teve empresas ali que teve dados que foram criptografados e da parte de cartão de crédito. Então, a gente tem que ter uma coisa na mente, né? É importante ter o backup, é importante fazer os backups, mas a gente tem que ter um plano para tudo isso. Não dá só para pôr o backup lá e a hora que eu precisar. Eu gosto de comparar isso com um carro onde eu tenho um step, né? Que é o pneu reserva, né? Eu tenho o step, mas eu nunca calibro aquele pneu, né? Eu nunca vou lá e encho o pneu. Ah, legal. Quando eu precisar, será que ele vai funcionar? Pô, cara, esqueci de encher o pneu. Agora não adiantou muito ter o backup lá do meu pneu, né? Do meu carro, né? Então, existem dois tipos de empresas, as que perdem dados e as que ainda vão perder. Então, eu queria compartilhar isso com vocês antes de começar a apresentação, até para todo mundo fazer uma reflexão aqui da importância disso. Desculpa não ter colocado na apresentação, mas eu vou pôr e o Neri depois vai compartilhar isso de alguma forma e vai chegar para vocês. E aí vem a pergunta que eu acho que todo mundo deveria fazer, acho que é uma reflexão para todos aqui, né? A gente está falando aqui agora, se cair agora, né? Se cair agora o teu ambiente ali, vocês vão sair correndo da reunião, não vai ficar ninguém aqui, vai ficar só eu, o Lucas e o Neri aqui. Vai sair todo mundo correndo, né? Deus me livre. Por quanto tempo seu negócio sobreviveria? Então a gente tem que fazer essa reflexão e entender a importância de um backup, né? Como eu comentei ali, eu gosto muito quando fala backup é caro, né? Backup, eu não vou investir nisso, né? Então, pessoal, a gente tem que fazer essa conta, né? Vale a pena vocês aí da área de tecnologia, obviamente, que vão conseguir, né, tangibilizar isso para as outras áreas, fazerem essa conta. Quanto custa um dia uma hora da sua empresa parada? Quanto custa um dia da sua empresa parada? Quanto custa uma semana? Sei lá quanto tempo vocês vão demorar para restaurar essa estrutura, né? E se for ainda criptografado e você não tiver como restaurar, como que funciona? Como que eu faço? Para onde que eu vou? Né? Pelo amor de Deus, Montosa, não venha com problemas, mas a gente está aqui, na verdade, é para trazer a solução para vocês e não o problema. Então a gente vai estar fazendo essa reflexão, tá? É importante, pessoal. E aí fiquem à vontade aí para escrever no chat, tá? Importante, o Neri falou ali de segurança, né? Às vezes eu faço backup e acho que estou seguro, né? E só fazer o backup não é uma segurança. Isso é um mito aí que a gente precisa desmistificar isso urgente, né? E aí, gente, a gente tem aqui algumas teses, é óbvio que o backup, né, ele não é mais uma... A gente gosta de falar isso porque eu sou da área de tecnologia, né, então também defendo um pouco a minha bandeira aqui com relação a isso. Então, o backup não é mais uma tarefa rotineira só de TI, né, ele é uma apólice de seguro para quando você precisar disso, né, mas eu tenho que ter as rotinas, eu tenho que ter os testes de restauração, eu preciso fazer isso para que eu tenha a segurança ali na frente, né, é o novo paradigma que a gente coloca aqui, que o backup isolado, ele é obsoleto, né, tem muita empresa ainda que faz isso, né, a gente acompanha, eu tenho a oportunidade de acompanhar o time de suporte aqui, e a gente atende muitos casos ali, em que acontece esse tipo de situação, que a empresa fez o backup, ou fez só o snapshot, e aí corrompeu, e aí na hora que precisou ali restaurar isso, não conseguiu, e a gente tenta ajudar da melhor forma. Algumas das vezes a gente não vai conseguir
solucionar por conta de não ter essa resiliência que a gente vai falar aqui lá na frente, né? Então, só um pouquinho rapidamente ali falando da evolução do backup, né? Então, para quem é mais experiente, não vou falar antigo aqui, mas usava-se fita magnética ali, né? Então, tem algumas empresas que ainda utilizam essa fita é uma fitinha VHS ali, que você fazia um empilhamento de fitas, depois dá um problemão gigante na hora de restaurar isso, confusão, perde-se ali a ordem. Quem já trabalhou com fita, né? Não sei se tem alguém aí que quiser dar um joinha aí, que já trabalhou ou não trabalhou, só para a gente saber, fica à vontade, mas às vezes nem vai querer levantar a mão que trabalha com fita ainda. O que as empresas estão fazendo, pessoal? Elas estão saindo, né, dessa estrutura e usando o cloud, né, a nuvem, para modernizar, obviamente, a estrutura de backup e ter um pouco mais de segurança. A gente vai falar um pouquinho sobre também imutabilidade ali, quando você vai para a nuvem, né, você tem várias vantagens ali de ter um storage na cloud, né, independente da cloud. Então, a gente sai de fita, foi para o armazenamento em disco, a gente teve problema de disco, a gente hoje faz o backup local, né, um on-premise seria em um outro servidor, na mesma estrutura ali, né, de racks, a gente tem esses backups locais ali on-premise, e depois algumas empresas já estão indo para esse caminho mais moderno. Espero que a grande maioria que esteja aqui já esteja nessa jornada, e se não tiver, contem com a gente ali para que a gente possa apoiá-los aí nessa jornada, né? E aí a gente traz a questão da era da resiliência, que é o backup imutável ali. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um case que a gente aplicou em um cliente, tá? Onde a arquitetura dele, ele queria um backup, de certa forma, mais econômico, obviamente, né? E também que tivesse essa resiliência, a questão da garantia na nuvem, a questão de eu poder recuperar rapidamente, né? O RPO e o RTO, que são os tempos de restauração ali, o tempo que ele pode ficar parado, são tempos médios, não são tão agressivos, e ele partiu para uma estrutura de arquitetura de um backup que a gente chama de backup frio. O que é o backup frio, né? Quando a gente fala sobre isso, é o backup que eu não preciso estar em real time ali fazendo a cópia, né? E ele não tem esse caso que a gente vai apresentar aqui, ele não tem um failover automático. O que é isso, né? O backup está acontecendo, o processo está acontecendo aqui, ele está backupeando, e a hora que esse site morre, automaticamente esse aqui ele é acionado, transparente para o usuário, e a empresa continua. Esse é o backup com failover automático ali, um backup quente. O backup frio, ele já é um pouquinho diferente, né? Eu faço backup para a nuvem, vou fazendo ali no Cloud Storage, né? Estou fazendo os backups, eu tenho uma estrutura pronta para subir, mas ela fica desligada. Então, de certa forma, ele acaba economizando com isso, né? Então, ele tem aquela estrutura ali desligada. A hora que cai o site principal dele, ele vai lá e começa a trazer aqueles backups que estão no storage para uma estrutura na nuvem, né? E aí começa a restaurar o ambiente dele. E aí depois tem um processo ali de fazer a comunicação para os usuários acessarem ali as aplicações, né? A gente vai mostrar um pouquinho ali nos próximos slides sobre isso. Tá? Então, assim, a gente quis trazer esse case, e aí a cereja do bolo é o Veeam, né? No sentido de que ele vai orquestrar isso. E por que a gente trouxe o Veeam, né? A QI é parceira Veeam, né? A gente tem o Veeam aí como parceiro, e o Veeam, ele, é óbvio que tem gente que defende, tem gente que gosta de outras ferramentas, né? Mas, de novo, existem N formas. Como a gente tem um tempo bem curtinho e a gente quis trazer alguma coisa que a gente já aplicou e foi sucesso, né? Por que não compartilhar com todo mundo aqui? Então, a gente trouxe essa estrutura que tem o Veeam ali como orquestrador, e o legal do Veeam, pessoal, é que ele tanto faz o backup ali de on-premise, né, ou seja, dentro da minha estrutura local, como conversa muito bem com a nuvem, independente da Azure, AWS ou do próprio Google, tá? Então, a gente quis trazer essa estrutura para compartilhar com vocês.
porque deu certo, funcionou, né? E aí, o que é o Vim, né? O Vim é uma ferramenta de backup, né? Vim para quem conhece, né, sabe que é uma ferramenta extremamente robusta, né, de backup, que faz toda a orquestração do backup, desde a estrutura, né, de construção ali da minha infraestrutura para os meus storages, né, como também faz as restaurações. E o legal é que, dependendo da estrutura que eu monto, eu consigo ter uma restauração granular. O que é restauração granular? Lembra quando eu falei lá? Ah, Montosa, apaguei a planilhazinha lá, o arquivinho lá importante da diretoria. Então, a gente está falando de granularidade. Ou eu quero restaurar só uma base de dados. Estou falando de banco de dados, não quero restaurar o banco inteiro. Eu quero restaurar só uma base do meu banco. Então, o Vim, ele possibilita, tá? Fazer essa orquestração entre a estrutura física, a estrutura na nuvem, e também toda essa orquestração de restaurar os arquivos, seja ele uma máquina inteira, seja ele um banco inteiro, ou seja ele uma granularidade, dependendo da tua necessidade ali na hora de restaurar, tá bom? E aí a gente fala, né, a gente falou bastante da estratégia de resiliência, onde hoje a modernidade está para dentro de você trazer o teu backup ali on-premise para dentro da nuvem, né? O DR ele é uma estrutura separada, tá? Então o pessoal confunde muito backup e DR. Então backup é quando eu faço uma cópia segura no local seguro. O DR é quando eu tenho uma cópia segura no local seguro e consigo restaurar isso em outra estrutura. O que significa, né? Significa que eu tenho a continuidade do meu negócio do começo ao fim, né? Então, assim, eu não fico só naquela estrutura de backup. Então, eu tenho uma outra estrutura ali que eu consigo, né, garantir a continuidade do meu negócio, né? Então, no modelo antigo, a gente tinha uma estrutura local ali, né? Eu quis trazer só para exemplificar, mais do mesmo aqui, já que a gente acabou falando. E a nova arquitetura, e aí por que eu falei do Vim, né? E o conceito, né? Segurança, imutabilidade, né? Capacidade de recuperação. Quem conhece a ferramenta sabe, né? O potencial da ferramenta. E, pessoal, fácil aplicação. É um tempo muito curto para fazer a implementação dessa estrutura, tá? Não é um tempo grande, assim, você não vai gastar muito tempo para estruturar isso dentro da tua companhia, né? Então, isso também é importante, porque hoje a gente precisa ser ágil ali, né, nas soluções, né? Então, se demorar-se muito tempo para montar toda uma estrutura dessa, né, onera demais ali a questão da operação, a questão do negócio, e garante ali 100% que vai funcionar, né, uma vez que a gente já fez isso em vários clientes nossos aqui, né, então ele realiza o backup, ele armazena tudo aquilo que eu comentei, ele ajuda a restaurar, você consegue criar os jobs aqui, são os processinhos, tá? Então, assim, quando eu crio um job, seria por exemplo, eu tenho 10 servidores, eu coloco isso dentro de um job, e aí ele começa a backupear esses 10 servidores. Isso é o job do Vim, tá? Para poder fazer a cópia ali para um storage, tá? E aí aqui os benefícios, né? Então, de novo, segurança, alta durabilidade, mutabilidade. Por que a gente está batendo essa tecla? Não que você ficar falando de mutabilidade, né? A imutabilidade nada mais é do que você fazer uma cópia, né? E ela está 100% protegida contra alteração, deleção, ataque ransomware, né? Então, hoje, o Google Cloud, né? O storage do Google Cloud já consegue trazer essa camada de proteção de mutabilidade ali para vocês. Então, por que eu falo isso? Porque antigamente se fazia o backup e não tinha essa proteção. E aí, quando você era invadido, a primeira coisa que os ataques hackers faziam era ir lá e já modificar os seus arquivos, criptografar tudo, e aí acabou, né? Aí desespero total. Hoje a gente já tem essa camada ali de proteção, tá? Uma das outras benefícios ali dessa arquitetura é a recuperação rápida, né? A gente está falando de uma certa velocidade ali. Obviamente que essa estrutura que eu estou mostrando, que eu vou mostrar na arquitetura,
ela traz aquela questão que eu comentei de ser um backup frio. Mas se vocês necessitarem, né, que o tempo de restauração dos seus arquivos seja muito pequeno, vamos pegar aí um exemplo de um ambiente hospitalar, que não pode parar, né, não pode ter um dia para voltar toda a estrutura ou algumas horas. Então, ele vai precisar de uma estrutura um pouquinho mais diferente, um pouco mais robusta, uma estrutura que ele tenha um backup quente, que a gente chama. E aí vai entrar naquela situação que eu comentei, né, de ter o failover automático ali, etc e tal. Mas se seu ambiente, você fez a conta ali, e você consegue ficar algumas horas, né, para restaurar os arquivos, essa estrutura que eu vou mostrar, essa arquitetura que eu vou mostrar, funciona muito bem para vocês. Pessoal, até aqui tudo bem? Estou indo rápido, vocês querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Se não estiver gostando também, ó, pode dar joinha negativo aí, não tem problema não, porque isso é importante para a gente, tá? Melhorar cada vez mais aqui os nossos webinars, tá? E aí, galera, o que que acontece nessa arquitetura aqui? Se eu acho que as empresas, vamos lá, deixa eu ver aqui nele. Estão preparadas? Olha, a gente estava discutindo muito isso no decorrer da semana, né? E a gente fez uma análise. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um webinar há 2 anos atrás aqui na QI, no mesmo, quase o mesmo formato, né? Esse está muito mais bonito, mais elegante, com a presença até de vocês aqui. Mas o que acontece? Há 2 anos atrás, a gente falava sobre essa mesma pergunta, tá? Se as empresas estão preparadas para backupeadas, né? Estão estruturadas para backup. E eu me surpreendi fazendo uma pesquisa. Há 2 anos atrás, a gente tinha que cada 10 empresas, né, 8 não tinham uma estrutura de backup bem definida, uma política de backup bem definida. E para minha surpresa, a gente, 2 anos depois, né, agora, 2026, basicamente segunda-feira, fiz uma pesquisa, e a gente está na mesma taxa, pessoal. Então, assim, a gente não evoluiu, né? A questão é até quando a gente vai ficar pagando o preço, né, por não implementar isso, né? E de novo, o caro ele vai ser quando você tiver o problema, né? O valor que você fala assim, eu não vou disponibilizar todo esse dinheiro para essa estrutura, né? Para backupear porque é muito caro. E aí você sofre um ataque, né? Aí quando você sofre o ataque, aquele valor vai vezes 10, né? Então, vale super a pena. E respondendo, realmente as empresas ainda estão bem defasadas com relação a essa estrutura. Espero que aqui, né, o pessoal que está aqui, que já é de cloud, já conhece alguma coisa, já está mais estruturado, mas trago pesquisas aí do próprio mercado mesmo. Se vocês derem uma googada aí, vocês vão ver que esses dados eles estão bem inerentes ao que está acontecendo hoje no dia a dia, tá? E aí vamos falar um pouquinho dessa arquitetura. Como funciona, tá? Do meu lado aqui esquerdo, né, esse lado aqui seria o on-premise do cliente, tá? Então ele tem uma estrutura on-premise, ele utiliza VMwares ali, tá? Pode ser qualquer virtualizador, mas a gente trouxe um exemplo de VMwares. Ele tem um VIM ali, orquestrador, que é um VIM, que é um proxy que faz a estrutura de backup localmente, tá? E manda esses arquivos também para um cloud storage. Então, ele já está fazendo uma estrutura de backup ali secundária, né? Ele já está preparando o ambiente dele para um DR aqui nesse segundo momento aqui dessa estrutura, tá bom? Aí, como que funciona toda a camada de DR aqui, né? Que é esse azul aqui, essa parte toda azul aqui. Aqui a gente já está falando da cloud, né? Aqui a gente já está saindo do on-premise vindo para a cloud. Então, imagina que o lado esquerdo aqui morreu, apagou. Teve um problema de energia elétrica lá, caiu, sei lá, morreu, teve um incêndio, desastre, caiu o prédio, sei lá o que aconteceu. Morreu esse site dele aqui, tá? Essa opção que a gente sugeriu para ele, né, ele vai conseguir restaurar os backups a partir de um VIM que está aqui dentro do cloud,
esse VIM pode ficar apagado, ele não precisa estar sendo alimentado, tá? E o VIM, ele tem uma coisa bacana que você consegue backupear os metadados do teu VBR aqui, do teu VIM, né, para o bucket. Esse VIM aqui, ele lê os metadados, assume como um VIM principal, ou seja, ele praticamente ele é clonado automaticamente, né, vamos dizer assim, ele traz todas as informações que o outro VIM tinha, consegue começar a ler os metadados aqui dentro do bucket e consegue já restaurar as suas máquinas aqui dentro do cloud já. Então ele já consegue fazer essa estrutura, né? A partir do momento que ele lê ali todos os backups, ele vai pegar o último backup, seja ele incremental ou full, ele vai ler e já vai começar a restaurar as suas máquinas aqui numa estrutura de DR dentro da cloud, né? A gente trouxe o Google, mas quem está acostumado com a AWS, ao invés do Cloud Storage vai ser o S3, né? Se a gente for para Azure, ele está falando do Blob Store, então, independente, é um storage na nuvem, tá bom? E aí, uma vez que ele restaurou as máquinas aqui, né, a gente vai precisar de uma comunicação, obviamente a gente pode colocar um appliance aqui, a gente sugere ali, ou um appliance do FortiGate ali, para fazer a comunicação com essas VMs, né? E aí o usuário vai conseguir acessar todas as aplicações, só que agora ele está, essas aplicações, essa estrutura dele está toda dentro da cloud, está dentro da nuvem, tá? E aí o que é interessante da gente entender aqui sobre DR, galera? DR não é definitivo, né? O DR é um ambiente que eu corro para quando o meu site cai, e aí eu começo a preparar ou pensar assim, poxa, vamos supor que aqui foi um problema de energia elétrica que vai demorar uma semana. Então, em todo esse período, essas máquinas aqui, elas também estão sendo backupeadas, elas continuam sendo backupeadas por este VIM aqui, tá? Para que isso? Para quando eu restaurar aqui o meu ambiente, né, on-premise, eu vou restaurar o meu VBR primeiro, ele vai ler os metadados aqui deste cara aqui, que já mandou, destas máquinas que estavam funcionando, tá? Uma vez que ele lê os metadados, ele se recupera aqui, ele reacende ali, mais atualizado, começa a ler os backups e restaurar as minhas máquinas aqui na minha estrutura on-premise, tá? Uma vez feito isso, o ambiente restaurado e funcional, eu posso voltar aqui, tá? E apagar essas máquinas, ou, né, de repente, tem muitos casos em que o cliente vem para a nuvem, entende a vantagem de estar aqui, fica mais barato e acaba mantendo a estrutura dele na cloud, tá? Isso é uma opção também. Mas aqui a gente está trazendo uma estrutura de uma arquitetura que foi implementada, né, para um cliente. Essa estrutura aqui, apesar dela estar sendo montada, pessoal, qual que é a ideia de você ter um DR? É você fazer testes de restauração. Então, por exemplo, eu não preciso esperar, e nem devo, esperar que esse ambiente aqui morra para que eu comece a fazer alguma estrutura aqui, tá? O ideal é que de 6 em 6 meses eu simule, tá? Não vai lá e puxa a tomada, não. Pelo amor de Deus, tá? Combina o jogo com o time, organiza, né? Cria ali um teste de DR. O que é esse teste de DR? Poxa, eu tenho 20 máquinas aqui, vou pegar uma, né? Vou desligar ela aqui, vou simular que ela morreu e vou testar essa estrutura aqui do meu lado de DR, né? Como que eu faço isso? Instaurando ela aqui, e aí eu consigo chegar nela, tá íntegro, tá funcionando, o meu DR funciona. Check. 6 meses depois eu faço o mesmo processo com outras máquinas aqui, né? Isso é o teste de DR. O teste de backup, ele tem que ser com uma periodicidade menor, tá, gente? O ideal ali é que você faça, sei lá, a cada 2 meses ali, fica testando os backups, pega, né, backups diferentes, de máquinas diferentes, e tenta ficar restaurando ali arquivos granulares, restaura uma máquina inteira, vai testando, porque a hora que você precisar desse backup,
se você não tiver garantia que ele está funcionando, aí o desespero vai aumentar, né? Porque aí realmente você não tem um backup, né? Como eu comentei, ter o backup e não fazer teste de restauração, ou até mesmo ter um DR e não fazer o teste de restauração, né, de estruturação de DR, não garante que o ambiente vai te atender na hora que você precisar. Então, isso é muito importante, tá bom? Até aí, tudo bem? Tamo legal aí? Como que a gente está? Muito bem, Montosa. Show. Obrigado, Mi. Excelente. Bom, e aí, pessoal, de novo, para vocês entenderem, este é um dos exemplos, tá? Não significa que a gente só monta a estrutura desta forma. É muito importante ficar claro para todos. Montosa, eu não curto o Vim ali, eu gosto de uma outra ferramenta. Ou, por exemplo, está falando aqui, gente, de on-premise para cloud, né? Mas o próprio Vim, por que a gente também insiste no Vim? O Vim também faz de cloud para cloud, né? Então, você ter a estrutura na cloud também não garante 100%. Lembra que a gente comentou ali? Ter a estrutura na cloud não garante 100%. Eu preciso backupear isso, né? Então, o Vim também faz. O Vim tem ali, puxando um pouco a sardinha para a questão do Google, o Vim for Google Cloud, né? Que é uma estrutura que é um console que você instala dentro da própria estrutura do Google. Ele faz os backups através de uma estrutura mais de snapshot, mais controlada, ele sobe o que nós chamamos de worker ali, faz essa orquestração desses backups, e o legal é que você pode fazer, e deve fazer em outra região, né? Que aí faz o sentido de você ter um DR. Então, assim, é uma ferramenta que ela atua tanto na parte, atende muito bem a parte on-prime, seja VMware, Hyper-V, enfim, qualquer tipo de virtualizador que você tenha, como também de cloud para cloud, né? Montosa, dá para fazer do Google para AWS? Dá para fazer do Google para Azure? Dá para fazer? Dá para fazer. A gente consegue, né, montar uma arquitetura, o time de arquitetura aqui daqui especialista nisso, tem uma robustez gigante, ali, conhecimento enorme, e aí você consegue, né? Tenho 2 nuvens, é legal, excelente, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, né, do que pode ser feito. E aí, assim, por que eu estou batendo essa tecla? Para a galera não pensar que a gente só faz dessa forma, né? Isso é um exemplo do que pode ser feito ali dentro do ambiente. Lembrando, pessoal, esse ambiente aqui que eu estou mostrando é um ambiente híbrido, tá? Ou seja, eu tenho o meu lado físico lá, os racks lá, que tem os servidores, e eu estou usando cloud, tá bom? Só para deixar bem claro aí para o pessoal, tá? E aí, gente, o que a gente tem? Bom, aí a gente tem aqui uma questão para trazer para vocês ali. Aí eu fiquei discutindo isso com o time ontem, internamente, o que eu podia trazer para mostrar para vocês dentro do nosso tempo aqui, né, que é bem curtinho, e também respeitando isso. A gente não vai conseguir mostrar para vocês fazendo um backup, porque demora certo tempo e tal. A gente consegue mostrar todas essas estruturas que eu comentei, tá? E aí eu vou tentar mostrar aqui, acho que eu vou ter que roubar o compartilhamento, né, para mostrar isso, né, pessoal? Acho que sim, eu vou parar aqui. Tá, beleza. Bom, e aí a gente trouxe aqui, deixa eu ver. Peraí, só um minutinho que eu preciso mudar minha tela aqui. Deixa eu aumentar isso. Vamos ver se vocês quiserem, pessoal, também fazendo perguntas ali no chat, tá? Fiquem à vontade. A gente vai ter um tempinho ali para responder. Vamos lá. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Opa, peraí. Acho que agora vai. Agora foi, subiu. Bom, legal. Pô, aqui eu estou dentro de uma estrutura do Vim ali, para quem
para quem conhece, né? O que eu comentei naquela arquitetura, né? É criar um repositório, então você cria-se um Object Store, né? Aqui eu criei um storage lá no Google Cloud, usando o Cloud Storage, tá? Então, os backups, eles vão ser feitos dentro já do Cloud Storage, então essa comunicação ela é feita via HTTPS, todos os dados são criptografados, não necessita de uma VPN, não necessita de uma estrutura muito robusta, tá? Então, assim, você consegue criar essa estrutura ali dentro do Google, do Vim se comunicando com o Google de forma bem simples e objetiva, tá? Neri, vai me falando do time aí, pelo amor de Deus. Tá tudo certo, perfeito. Maravilha. E aí a gente cria esse Object Store, né? E os backups são feitos ali no Cloud Storage. Para quem não conhece ali o Cloud Storage, né? Acho que não foi na minha tela. Não mudou aí, gente? Perdão. Para o Google, não. Peraí, eu acho que eu compartilhei. Só um minutinho, gente. Já sei o que foi. Acho que agora vai. Quando você trabalha com muitas telas aqui, aí você tem essa facilidade de... Você está pequenininho, né, pessoal? Vou aumentar aqui. Então, aquela estrutura que eu mostrei aqui, desse storage aqui, né? Basicamente, ele é o quê? Ele é um armazenamento dentro do Cloud Storage. Tá? Então, você cria um bucket ali, né? E aí, uma dúvida que a galera tem bastante com relação a essa estrutura é, eu consigo vir aqui, por exemplo, e restaurar os meus arquivos? Não, porque esses arquivos, quando eles são feitos, quando o Vim faz o backup desses arquivos, eles ficam indexados de uma forma inteligente, até para ser mais rápido a restauração disso. Então, você não vai conseguir vir aqui, por exemplo, e baixar esse arquivo para dentro da sua máquina, né? Você vai ter que usar o console do Vim ali para fazer a restauração do backup, né? Então, você vai ter que vir aqui no backup que você realizou, né, e criar essa restauração. Para quem já está familiarizado com as telas do Vim, fica mais fácil, né, o mostra aqui, acho que vai entender, mas para quem não está familiarizado, pessoal, quem faz toda essa adoção também ali, tá, da ferramenta do Vim ali, então se tiverem dúvidas aí, podem procurar o Lucas, me procurar também, fico à disposição, tá? Para mostrar para vocês ali, desde a estrutura da construção dos jobs ali, né, de uma criação de um job aqui, onde eu aponto para um servidor específico, né, e faço ali, né, adiciono esse servidor, enfim, crio toda essa estrutura, que vai ficar muito parecido com essa aqui, tá, deste job aqui. O job, como eu comentei, ele é o serviço que eu vou fazer. Então, aqui eu posso inserir vários servidores aqui dentro, né? No caso aqui eu tenho só um para exemplificar, mas eu posso colocar mais de um servidor, apontar para mais de um servidor, e esses servidores vão ser backupeados. Eu posso fazer o backup de uma máquina inteira, como eu comentei, eu posso também fazer um backup só de um disco específico, eu posso apontar aqui para uma estrutura de um volume só, né, ou da máquina inteira, enfim. E aí depois eu posso ser só de um sistema operacional, tá? Aqui eu tenho que apontar para dentro do meu Object Store, ou seja, no caso aqui, Montosa, eu posso ter mais de um Object Store, por exemplo, eu posso ter um bucket aqui, como eu mostrei para vocês ali, né, na nuvem aqui do Google, tá? Eu posso ter também um outro Object Store aqui apontando para um S3 da AWS, por exemplo, tá? No mesmo ambiente. Então, eu não preciso ter mais de um Vim para ter mais nuvens. Eu posso ter um Vim e ter todas as nuvens, tá bom? Isso também, o pessoal tem bastante dúvida, né? Eu compro ali a licença do Vim, né? Estou usando o Vim e aí eu tenho que ter
um Vim para AWS, um Vim para... Não, você tem essa facilidade de orquestração, tá? De ter essa possibilidade ali de criar mais de um Object Store dentro do ambiente, né? E aí ele faz todo o processo ali, depois você consegue criar as agendas, né, as rotinas ali de backup, né, você consegue estipular e determinar quais as retenções que você quer ter ali, né, a periodicidade que você vai backupear isso, então, de quanto em quanto tempo eu vou fazer esse backup, quanto tempo eu vou ficar com esse backup ali armazenado, né, então, a gente tem essa facilidade, tá? E aí, pessoal, depois que eu crio tudo, essa estrutura, né, do job, simplesmente eu dou um start aqui, ele vai começar o processo. Esse aqui ele vai dar um erro, tá? Porque o ambiente está faltando uma validação ali, mas é só para exemplificar mesmo, para a galera não ficar sem ter ali o visual, que eu acho que o legal de um webinar, de um treinamento, de um workshop, né, é mostrar pelo menos alguma coisa do que você fala, né, não ficar só na parte estática ali. Então, ele vai fazer todo o processo, terminando aqui, ele já automaticamente é backupeado para lá, para dentro do seu storage, tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que eu cheguei no time aí. E dentro do tempo que foi previsto, desculpa se não abrangi todas as opções aí que vocês queriam, gostariam de ouvir, mas a gente está à disposição para justamente tirar dúvidas. Acho que esse tempinho, né, Neri? Não sei como que a gente bolou aí. Isso, deixa eu puxar aqui de volta. Só um minutinho aqui, rapidinho. Apresentar aqui. Voltar para cá. A princípio, pessoal, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui no chat, tá? Mas eu vou puxar aqui duas perguntas, até porque eu também estou bastante curioso, tá, Montosa? Então, a primeira, tá? Legal, entendemos, acho que a solução, né, os casos práticos, mas a Key pode me ajudar no processo de sustentação de tudo isso, ou seja, né, administrar os jobs, inclusão e remoção de recursos, né, ali de VMs que precisam entrar nesse escopo. Entendo que tem alguns clientes que às vezes precisam coletar evidências, né, de sucesso de backups. Tem duas perguntas lá, eu já vou ler também. Ótimo, obrigado, Matheus, por contribuir. Então, assim, a Key tem, né, isso no portfólio como esse serviço mais de sustentação e gerenciamento, né, pós-implementação? Sim, sim, inclusive a questão das rotinas que eu comentei, a criação da política, a administração, desde a criação da instalação do Vim, tá? Uma vez que vocês, né, entrarem em contato com a gente, quiser montar toda essa estrutura, desde a instalação do software do Vim ali, até a adoção total da ferramenta, e os testes, a conclusão, né, e esse mini passagem de conhecimento para o time técnico, né, abrange toda essa camada, sim, tá, Lucas? Então, para quem ficou na dúvida ali, pô, mas aí eu compro e aí eu me viro? Não, a gente vai pegar na mão de vocês e vai seguir essa trajetória até o final ali com vocês, tá bom? Ótimo, legal, obrigado pela explicação. Imagina. Eu tinha outra, mas eu achei bem interessante as perguntas aqui no Perguntas e Respostas, então já vou pular para cá, tá? Inclusive, abraço aí, Bassete, obrigado por contribuir também. Já vi seu e-mail aqui, eu vou te responder, tá? No dia a dia, como o Vim trata de DR, de banco de dados relacional, que depende de ferramentas próprias de backup, como, por exemplo, o PostgreSQL? Atende a todos esses bancos de dados, né? Ele tem essa camada. Eu não trouxe ali, desculpa, o slide, mas porque eu não quis entrar muito nessa questão, mas ele atende todas essas camadas. Então, se a gente também partir para bancos, né, para a questão de SAP, também o Vim atende muito bem. Então, essa parte fica tranquila, que essa orquestração é toda feita ali pela ferramenta, e com a robustez e a garantia, né? O Vim hoje, se eu não me engano, Lucas, ele está ali, né, dentro do
do quadrante mágico ali do Gartner, né? Então, assim, é uma ferramenta top ali de mercado. Eles estão bastante tempo, né? Eles estão desde 2008 no mercado aí, né? Então, assim, e vem se atualizando, né? A gente tem acompanhado, a gente como parceiro ali, a gente acompanha muito de perto ali as novidades e as coisas que vêm acontecendo da evolução da própria ferramenta, tá bom? Legal. E acho que se até se, né, me permitir aqui contribuir, tá, Albacete, em relação a banco, né, cada caso é um caso. Então, a gente tem cliente que, né, quer, por exemplo, otimizar custos. Então, a gente faz um processo mais manual a frio, né? Existe também processos de arquiteturas que a gente acaba recomendando lá, por exemplo, sei lá, no caso da SQL Server, o Always On, que é, né, a solução própria nativa, mas é mais por causa de HA, e aí depende de cada contexto, entendeu? Então, assim, o Vim consegue trabalhar, né, todos esses bancos de mercado conforme o Montosa falou, mas a gente analisa muito tailor-made, né, para cada cliente, custo versus benefício também, tá? Então, tem essa questão de poder ser mais manual, mais barato, e a gente ajuda nesse processo, ou utilizando, né, os próprios recursos do fabricante combinados ao Vim para fazer processos mais ágeis, com disponibilidade e SLAs mais agressivos, tá? Então, realmente a gente analisa muito caso a caso, tá? Beleza. E o Matheus também fez a contribuição, foi até quem puxou minha orelha aqui, vamos lá. Matheus Adada, é isso, né? Se eu pronunciei errado, peço desculpas. É possível usar backups do Google Cloud para restaurar ambientes isolados, sandboxes, e verificar se a aplicação foi comprometida por ransomware ou se há ameaças ativadas ao executar o sistema? Tá aqui no chat, Lucas? Tá nas perguntas e respostas. Perdão. É do lado ali. Peraí. Você pode repetir, cara? Porque eu... Claro, vamos lá. Então, ele falou assim, ó, é possível usar backups do Google Cloud para restaurar em ambientes isolados, como, por exemplo, um sandbox, e verificar se a aplicação foi comprometida, né, por um ransomware, ou se existe alguma ameaça ao ser executada? Sim. Até a ideia de você criar um teste de restauração, até a boa prática, tá, Matheus, é você ter um ambiente separado ali para você testar essa restauração, né? Vamos pensar aqui, você montou toda a estrutura, bonitinho, tem todas as políticas ali, tem tudo estruturado, e você quer ficar testando isso com uma velocidade menor, mas não quer ficar mexendo na tua parte operacional, né? Então é importante sim você ter um ambiente de teste ali, de homologação, e aí a análise, você vai ter mais tempo, né? Porque você tem um ambiente isolado, você não está mexendo na sua produção, tá? Mas dentro dessa estrutura que a gente projetou aqui, a ideia é que você não tenha, né, problemas com ataque ransomware, né? Por conta da questão da imutabilidade, todas aquelas camadas de segurança que a gente conversou durante o webinar. Perfeito, Montosa. Obrigado pela explicação, viu? Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Um minutinho. A princípio, não. Então, acho que até como a gente já passou o tempo e respeitar a agenda de todo mundo, eu vou seguir aqui, mas, pessoal, fiquem à vontade para surgir alguma outra dúvida aí, refletindo durante o dia, contacte a gente vai estar à disposição aí para tratar caso a caso que vocês precisarem, tá? Então, somente para a gente chegar ao fim aqui da nossa sessão, pessoal, esse, conforme eu falei, é o nosso quarto encontro, tá? Fiquem à vontade para procurar os outros assuntos, essas gravações, elas vão para as nossas redes sociais, então, tanto os assuntos, né, de criando produtos do zero com AI, falando de segurança, né, com o nosso parceiro Luiz, a gente falou de AppSheet na sessão anterior, e é mais essa agora, né, que será disponibilizada assim que processar a gravação. Mas a gente ainda tem mais 4 sessões previstas, tá, pessoal? Então, as próximas 4 semanas, a gente tem ainda Notebook LM, para a gente falar, um assunto que, inclusive, eu gosto bastante. Finops, meu parceiro Montosa, estará de volta aí para contribuir com mais esse assunto que também é importantíssimo, né, para os processos de sustentação de cloud. Vamos falar um pouquinho sobre o Workspace Studio, né, bastante gente demandando também
novidades sobre esse assunto. E por último, né, desvendando ali a parte de agentes e AI dentro do Google também, tá, pessoal? E por último, não menos importante, muito obrigado pela participação de todos, espero ter sido um conteúdo rico, proveitoso, e a gente pede só a gentileza de nos avaliar aí para, né, de novo, a gente sempre está implementando o nosso processo de melhoria contínua, trazendo novidades, sendo cada vez melhor, tá? Então, pessoal, excelente quarta-feira para vocês, grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Parabéns, Montosa. Sensacional. Obrigado, gente. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Mi. Tchau, tchau.